Então, rapaziada, como é que vocês estão? Muito boa tarde. Hoje eu vou introduzir mais um conteúdo de matemática do ensino médio, né? Conteúdo de geometria analítica. Repara que tem uma divisãozinha aqui dependendo do ano do material. Como o meu material é do ano passado, então ele tá no capítulo 1, mas esse ano eles jogaram pro capítulo 2. Então aí dependendo do material você vai encontrar em diferentes capítulos, mas o conteúdo é o mesmo. Hoje eu vou apenas introduzir os conceitos elementares para estudo da geometria analítica, que é uma área da matemática que estuda o plano cartesiano como um todo e as figuras dentro dele, distância de ponta e reta, né? A gente costuma ver também um pouco de vetor lá em complexo também, que entra com algumas partes de geometria analítica. É um conteúdo muito bacana. Vou disponibilizar esse material. Primeira parte, eu coloquei aqui dando uma revisada de como que funciona, de uma maneira bem geral, o sistema cartesiano ortogonal. Ele é bem tranquilo de entender, para quem nunca ouviu falar, ou para quem já esqueceu como é que ele é dividido. Ele tem dois eixos, né? O eixo das abscissas, que é o x, e as ordenadas, que é dado pela letra y, e também dividido em quatro quadrantes, que tem as características das coordenadas. A gente identifica um ponto no plano cartesiano, um ponto A qualquer, ele é identificado por x e y, onde x é a posição no eixo das abscissas e y é a posição no eixo das ordenadas. Por exemplo, se eu disser que o ponto está em 3, 2, eu quero dizer que esse meu ponto está mais ou menos aqui. Opa. Repara que ele está em 3 no eixo das abscissas e em 2 no eixo das ordenadas. Então, essa é a principal diferença que a gente tem que ter quando vai analisar um ponto. Um ponto ele não tem só uma representação, porque um ponto dado por 3 y, ele pode estar qualquer lugar aqui na reta 3, né? Então do 3 para cima e ainda do 3 para baixo. As características do primeiro quadrante são bem específicas. Os dois valores são positivos, então tem um ponto A, por exemplo, que eu coloquei no 3 e 2. Ele está obrigatoriamente no primeiro quadrante. Você não precisa desenhar o plano cartesiano para entender isso. Dá para estudar o plano cartesiano sem entender essa parte? Não. Assim, até dá, mas é muito legal você conseguir identificar direto a parte dos quadrantes sem ter que desenhar os quadrantes em si. Então, decorando assim, entre aspas, as características, fica mais fácil. O primeiro quadrante é aquele que tem tudo positivo. É tudo positivo. Então, o ponto A, 3 e 2, está obrigatoriamente no primeiro quadrante. E a divisão, ela funciona no sentido anti-horário. Então, se o primeiro quadrante está para cá, eu vou girar no sentido anti-horário. E eu vou cair no segundo quadrante, que aí sim, o segundo quadrante já não é tudo positivo. O que mudou é que eu cruzei um eixo. Toda vez que você cruza um eixo, você troca as coordenadas do outro. Então, se eu cruzei o eixo das ordenadas, o meu eixo das abscissas vai trocar de sinal. Então, o meu ponto A, que estava em 3 e 2, isso a gente vai estudar nas aulas de números complexos, né? Toda vez que você vai fazer uma rotação só trocando o sinal, você faz uma rotação de 180 graus. Então, o que eu vou fazer é nada mais nada menos do que rotacionar o meu ponto A 180 graus para a esquerda no sentido de menos x. Meu ponto A está no 3 e 2, eu quero manter ele no 2, só que dessa vez ele vai para o menos 3. Então, o meu ponto menos 3 e 2, que eu vou chamar de A', por exemplo, ele é nada mais nada menos do que uma rotação do próprio A no sentido de 180 graus. Nesse caso, eu troquei de quadrante. E repara que dá para trocar de quadrante também. É que para não ficar muita linha, eu vou trocar para a letra B. Repara que agora eu vou mudar e vou trocar uma outra coordenada, porque eu não vou descruzar assim o outro eixo que eu acabei de passar e vou cruzar um outro eixo. Então agora eu vou estar embaixo do eixo das abscissas. E ao mesmo tempo eu vou estar à esquerda do eixo das ordenadas. Esquerda e embaixo são representados por proporcionais negativos. Nesse caso, eu teria menos 3 e menos 2 como um ponto da reta. Repara que agora a gente já não tem uma mudança no eixo x, né? A minha mudança no eixo x era continuar a mesma.
no terceiro quadrante. A única coisa é que eu vou ter que trocar o sinal do meu outro ponto, da minha outra coordenada y, porque eu cruzei o eixo x. Então eu vou trocar o sinal do ponto y. Nesse caso, o meu ponto B, que é dado por menos 3, menos 2, ele está para cá. Repara que uma coisa que é muito interessante aqui é a tal da bissetriz dos quadrantes ímpares, que a galera da segunda série agora teve essa aula lá na primeira série no passado. Ou, se você está na primeira série, essa aula na grade do e-limit, no dia que eu estou gravando, ela ainda não foi passada. Mas a gente vai estudar em complemento de funções bissetriz dos quadrantes ímpares. Quando a gente for estudar função inversa e função identidade. Nesse caso, eu posso simplesmente ligar essas minhas a original da minha projeção fazendo uma linha reta que obviamente vai cruzar a origem. E na hora de cruzar essa origem, eu vou ter uma formação de dois ângulos aqui. Mais uma outra característica, né, é que se você for rotacionar, na real você também fez uma rotação de 180 graus, mas não foi uma rotação na horizontal, você fez na vertical, você desceu 180 graus, você não foi pro lado. Por último, você também pode fazer mais uma rotação. Essa rotação também vai ter 180 graus na horizontal. E ela vai projetar o meu ponto B para um ponto B' que vai direto para o quarto quadrante, que é o último. A característica do quarto quadrante é, repara que eu ainda estou embaixo do meu sistema, porém eu volto a cruzar o eixo Y. Se eu acabei de voltar a cruzar o eixo Y, eu troquei o sinal do eixo X. Projetando meu ponto, de menos 3 ele volta a ser 3, só que eu ainda continuo no menos 2. Então esse ponto meu, que é o B', ele não sofreu alteração no eixo Y, ele continua no menos 2. A diferença é que agora ele está positivo em X. Para finalizar, repare que eu também posso fazer mais uma outra rotação e volto para o meu ponto original, fazendo mais uma rotação de mais 180 graus. E eu volto ao meu ponto original. Repara que só aqui, fazendo essa brincadeira, eu consegui rotacionar em dois meios círculos inteiros, né? A diferença é que aqui eu estou olhando em relação aos dois eixos. Então eu tenho duas vezes 360 graus, então eu tenho 720 de rotação total. Se eu for considerar apenas o eixo, a gente tem uma rotação de 360, porque aqui esse é o amarelo e o outro soma os dois como 90, então soma 180, certo? Nesse caso aqui, eu estou rotacionando ele, estou girando o ponto e estou jogando ele para um outro quadrante, trocando sinal. Isso só é feito de maneira anti-horária, para representar os quadrantes. Porém, eu posso fazer de maneira horária. Só que saiba que do primeiro quadrante para o sentido horário, você está indo para o quarto, não para o segundo quadrante. Aqui eu listei as características, né? A origem é onde surge o plano cartesiano, no caso ele surge no 0, 0. Então no 0, 0 é justamente esse ponto que eu marquei aqui, que essa minha reta que cruza as bissetrizes dos quadrantes ímpares, ou no caso a bissetriz dos quadrantes pares também, ela vai ser exatamente a origem. Então a origem vai cruzar aqui na bissetriz dos quadrantes. No cruzamento da bissetriz dos quadrantes pares e ímpares, eu vou ter o encontro da origem, obrigatoriamente. Está sendo uma linha reta entre dois pontos que têm a mesma coordenada, só muda que eles estão em quadrantes diferentes. Caso 3 e 2, tá no primeiro quadrante. No terceiro quadrante, eu tenho que negativar os dois valores, menos 3, menos 2, e a linha reta que conecta entre elas vai passar pela origem. Coloquei as características aqui, né? Coloquei a tradução do eixo, né? O eixo das abscissas a gente costuma chamar de x, e as ordenadas a gente costuma chamar de y. Repare que essa matéria ela vai ter um pouco de ligação com o conceito de função. Isso é porque a gente também está falando do plano cartesiano. Se você olhar essa linha roxa que eu fiz aqui, que cruzou os quadrantes ímpares, você vai lembrar da função identidade, de uma função afim, claro, que é aquela que você tinha y igual a x mais b. A gente vai estudar quando a gente for ver equações da reta. Normalmente a gente costuma, em geometria analítica, para não confundir, a gente costuma escrever mx mais n ou até mx mais b. A diferença é que
Numa função identidade, numa função que não tem essa variação, normalmente a gente costuma colocar com y igual a x. Então aí a gente vai ter essa reta que cruza pela origem. No caso, uma função que não tem o coeficiente b, que sempre nasce na origem também, é mx mais zero. Ou na função afim, só a x mais zero. Então ela cruza obrigatoriamente aqui com a angulação. A gente vai estudar retas até o final do livro 5. Distância de dois pontos no plano cartesiano, eu coloquei que a última vez que esse conteúdo foi passado foi lá no 9º ano e a gente tem casos especiais para isso. Nesse caso, o primeiro que eu coloquei é quando eles têm pelo menos um dos pares ordenados iguais nas coordenadas. Repare que aqui eles estão na mesma reta horizontal, o que significa que os pares ordenados de y são iguais. Eles têm o mesmo valor na imagem, no caso. Ou, o contrário, eles têm o mesmo valor aqui no valor de x. Repara que o que costuma cair é ele pedir dentro de geometria analítica para você identificar funções. Isso é bem comum. Porque a gente está relacionando o plano cartesiano. Repara que isso aqui é uma função constante, onde a proporção entre a e b ela continua sempre igual, independente do valor admitido em x. E aqui, nesse caso, admitindo que x é igual a xb, isso aqui não é função. Não é função. Porque dois valores de x admitem dois valores diferentes de a, de y, né? Então, xa é igual a xb, o que significa que eles deveriam admitir valores de xa, de y e yb diferentes. Mas não, repara que os dois valores são iguais, então eles não podem admitir valores iguais, né? Eles têm que admitir, perdão, eles não podem admitir valores diferentes, mas eles admitem valores. Tem que ser tudo igual, porque eles estão colocando o mesmo valor de x. Em função, você lembra que xa, ele tem uma imagem de xa que a gente denomina por ya. Então, repara que ya e yb devem ser valores iguais, porque o meu x não vai mudar. Agora aqui a gente vê que tem uma diferença, então isso não é função. Para descobrir a distância entre dois pontos, nesses casos é bem simples. Se esse aqui está em B e esse aqui está em A, você só tem que calcular o quanto que distanciou em função do eixo x. Isso é a mesma coisa que dizer xb menos xa. E é mais legal também você pensar em módulo, para poder colocar em A e B, né? Porque às vezes o B está na direita, para voltar tem que ir para a esquerda, então o valor é negativo. Então é legal você pensar sempre em módulo. Vamos começar a pensar mais em módulo nessas aulas de geometria analítica. xa menos xb. Módulo de xa menos xb. De forma análoga, você repara que essa figura tem uma linha também reta. A diferença é que ela está na vertical. Se ela está na vertical, os valores diferentes estão entre y, né, ya e yb. Dessa forma, eu posso escrever aqui a distância é o quanto que um subiu em relação ao outro. Então, dessa forma, eu também vou escrever em módulo, porque não importa se o A foi para B ou se B foi para A. Eu quero saber a distância absoluta entre eles. De xb, o xa menos xb, ou xb menos xa. Não faz diferença. Repare que eu coloquei em módulo as respostas, mas eu coloquei com B em primeiro. Mas repara que se aqui for 2 e aqui for 6, 2 menos 6 menos 4. E 6 menos 2 já dá 4. Como eu quero módulo, os dois valores são iguais. Mesma coisa aqui, se eu colocar 10 e 1, 10 menos 1, 9, menos 1 mais 10, por incrível que pareça também vai dar 9. Mas se pegar menos 1, peraí, 1 menos 10 vai dar menos 9. Como eu quero módulo, opa, isso não importa. Agora, se valores de x ou valores de y forem diferentes, aí a gente cai nisso aqui. E a gente vai ter que pensar um pouco como isso funciona. Repara que aqui eu tenho uma reta crescente. Podia ser uma reta decrescente também, não importa. A diferença é que a gente sabe que o eixo x e o eixo y formam 90 graus entre eles. Por isso ser uma verdade, isso nunca vai mudar. Eles realmente são eixos ordenados que fazem um ângulo de 90 graus entre si. Logo, se eles fazem um ângulo de 90 graus entre si, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Perceba que a diferença aqui é um cateto e a diferença aqui é um outro cateto. Então, logo, se esse valor aqui, ele é xb menos xa.
Só que a gente combinou que ia colocar um módulo. Porque é uma distância absoluta. Pode ser que o xb esteja antes. Aqui é a mesma coisa com y. Então, módulo de yb menos ya. Pode ser que o yb seja escolhido como valor de baixo. Então, pelo teorema de Pitágoras, essa hipotenusa é calculada a partir da raiz quadrada da soma dos dois termos ao quadrado. Módulo de xb menos xa quadrado mais módulo de yb menos ya, tudo isso ao quadrado. É a fórmula que está demonstrada aqui, e isso é igual a distância. Muitas questões de verdadeiro ou falso colocam distância ao quadrado como a raiz quadrada. Não, a distância em si ela é essa aqui. Se eu colocar a distância ao quadrado, eu sumo com a raiz. Que é o que eu vou fazer aqui, eu vou manter a distância ao quadrado. Então vamos supor que eu não quis tirar a raiz. Então você deixa a distância ao quadrado. Você sabe que a primeira, eu posso tirar o módulo pelo simples fato, a gente vai estudar isso mais pra frente, pelo simples fato de um quadrado de um número real é sempre um valor positivo. Independente de qual número real ele seja, ele sempre será positivo. Logo, menos 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado é 16. Não tem por que eu me preocupar com o módulo. Nesse caso, eu vou sumir pelo fato do quadrado existir. Senão, eu não poderia fazer isso. Então, eu vou remover esse módulo por causa que não importa. O termo está ao quadrado. Então, para mim, não vai mudar. Então, por isso que a distância ao quadrado, eu vou reescrever ela utilizando um valor sem módulo. xb é menos xa. Repare que eu quero saber, no fundo, final menos inicial. No fundo, eu quero saber a variação. Eu quero saber o quanto que mudou. Eu vou representar isso aqui de delta. Então, a galera pode combinar de usar a letra delta para representar um desses casos aqui. Porém, delta x seria a variação de x, que seria final menos inicial. Repara que como eu quero uma distância absoluta, nesse caso aqui, nessa construção de fórmula que eu estou fazendo, a gente vai colocar um módulo. Então, eu jogo na raiz quadrada, eu tenho que somar. Opa! Então, o valor vai ficar ao quadrado. Nesse caso, a gente escreve assim. A gente escreve como delta x, delta y, no valor em módulo mesmo. Então, vou escrever isso aqui como delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Ou, se eu quero o próprio d quadrado, eu quero delta x mais delta y. Só que repara que delta x mais delta y eu consigo somar. Então, você concorda comigo que ou eu coloco isso aqui ao quadrado, ou... porque o valor aqui não pode mudar. Ou a gente já deixa ao quadrado. Então, eu posso colocar delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Então, no fundo, o que eu estou reescrevendo dos dois lados é delta x ao quadrado, é a raiz quadrada de xb menos xa. Porque eu estou tirando a raiz. Então... peraí. Aqui teria que ter o quadrado, né? Aí, e o valor original a gente representa pela raiz. YA menos YB. Repare que aqui na hora de eu elevar isso aqui ao quadrado, não, essa diferença sempre vai dar positiva. Por isso, a gente escreve assim. É mais comum você ver assim. É mais comum você ver delta x quadrado mais delta y ao quadrado. Porque na hora de tirar a raiz,
você quer delta x quadrado, que é xb menos xa, y menos ya, ao quadrado, né? Porque você está elevando isso aqui ao quadrado. Então, você quer essa fórmula aqui. Certo? Simplificando ao máximo, a fórmula tem que ficar desse jeito. Ou você pega, essa é uma das convenções, tá? Ou você pega essa fórmula aqui, a original, e olha. Eu quero xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Então, eu vou chamar isso aqui de delta x e isso aqui de delta y. No fundo, a distância é representada pela raiz quadrada de delta x mais delta y, onde meu delta x é xa menos xb ao quadrado e o meu delta y é ya menos yb ao quadrado. Então, essa é a diferença. Você não vai ver o quadrado direto. Você vai ver o quadrado só na definição da fórmula. Aqui é razão de um segmento por um ponto interno. Aqui ficou bem desformatado aqui. Você vê que tem poucos exercícios aqui. Eu vou fazer um e deixo os outros para vocês. Na razão de um segmento por um ponto interno, ele é bem simples, na real. Essa parte aqui ela é bem tranquila. A gente tem 3 casos. Aqui, ó. No primeiro caso, essa reta, a B, certo? Ela tem um ponto C que pertence a ela. E a razão, a CCB, ela é igual a 1 real não nulo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho esse trajeto AB com um ponto C no meio. Você concorda que você vai ter a reta CB e você vai ter a reta AC, certo? Se eu pego de A para C e divido de C para B, a gente tem uma condição pela regrinha do denominador que a gente está trabalhando já. Pelo denominador, isso aqui tem que ser diferente de zero. Logo, essa distância, né, B tem que ser diferente de C. Por quê? Porque se B for C e estiver no mesmo lugar, a distância entre elas, né, o comprimento é zero. E não pode ser zero. Então, B não pode ser C. De forma análoga, ele também não pode ser A. Porque isso nada me impede de eu inverter e trocar os pontos de lugar. Então, repara que o ponto C ele realmente tem que existir. Porque se o ponto não existe, isso aqui não existe. O primeiro caso é quando não é paralelo, certo? E como que a gente chega na fórmula? Pelo teorema de Tales. A gente chega justamente pelo teorema de Tales. Se você reparar, galera que fez a PT1 lá no começo do ano, você vai reparar que você vai ter vários tracinhos. E aí você vai ter que lembrar que esse tracinho é AC e esse tracinho é XC menos XA. Esse tracinho é CB, esse tracinho é XB menos XC. O que você tem que saber é esse está para esse, da mesma forma que esse está para esse. Na hora que você resolver a conta, você vai cair nisso aqui e você vai cair na proporção K. E essa proporção K é a razão entre os dois lados. Então, essa razão de segmento por um ponto interno, a gente pode representar ela por uma letra. A letra que a maioria usa para razão é a letra K. Tem um monte de função também na matemática, na física, né? É representado pela letra K. Demonstrando para vocês, esse é o caso mais fácil porque ele está correto inclinado. Os outros é mais até bem tranquilo. Repara que AC é um segmento que está para XC menos XA. Da mesma forma que CB é o outro segmento que está para YB menos YC. E isso aqui é igual a uma razão K. Repara que eu posso fazer esse produto. Fazendo esse produto,
eu vou ter AC, que multiplica isso, que eu já vou passar dividindo, é igual a BCB, que multiplica XC menos XA, e tudo isso dividindo por YB menos YC. Repara que eu preciso desse número sozinho, então eu preciso inverter. E essa é onde a gente acha a nossa razão K. A nossa razão K é igual a... Passei, né? XC menos XA, já tá aqui em cima, dividido por XB menos XC. Certo? E o mesmo vale pro lado de cima, né? Pro lado de cima, essa relação também é válida. Espera aí que eu vou pagar aqui. A gente tem essa relação no lado do eixo Y também. Então, a gente precisa pegar essa relação em o K. A gente pegou já no eixo X. XC menos XA. Sobre XB menos XC. E repara que essa relação ela tem que ser de igualdade com o Y. Que no caso é YC menos YA. Dividido por YB menos YC. Tudo isso vale no K, a gente demonstrou pelo teorema de Tales. Obviamente isso aqui não tem como sair, né? Porque eu teria que multiplicar cruzado, mas eu preciso de um valor. Então o teorema geral é esse. Agora aqui é muito simples, né? O segmento aqui, ele não existe nos pontos x, y e z. Perdão, nos pontos xa, xb e xc, se eles são iguais. Ou ya, yb e yc se eles são iguais também. Logo, aí eu coloquei aqui, no caso 2, o segmento é paralelo a OX. Então, esse caso aqui, o Y é tudo igual. Então, tudo isso aqui é tudo igual. Eu desconsidero a parte da direita. Então, a minha razão aqui, ela é só a parte do X, né? Então, XC menos XA sobre XB menos XC. Ou, se no caso a reta for vertical, de maneira análoga, eu esqueço o x e ponho só y. X, yc menos ya, dividido por yb menos yc. Tá aí o teorema de Tales aplicado para um segmento de um ponto interno. Próxima é o ponto médio em um segmento. A parte mais importante, acho que de geometria analítica, introdução, né? De geometria analítica. Repara que aqui eu tenho um ponto C em algum lugar. Meu ponto C está em alguma parte qualquer da reta. Vai chegar um ponto que se eu subir muito esse ponto, vai chegar uma hora que ele vai dividindo as partes iguais. Quando isso acontecer, a gente vai ter dois trajetos numericamente iguais. A distância entre eles não ser a mesma. E logo as relações também serão as mesmas. Uma relação, se eles são iguais, eu vou chamar isso aqui de MA sobre MB. Então eu estou chamando os dois lados. Se eles são iguais, isso aqui é obrigatoriamente 1. Logo, isso prova que MC é igual a MB. Isso aqui a gente já provou. Então, primeira coisa é MC é igual a MB. Eu vou dividir todo mundo por MB. Isso aqui vai dar 1. MC sobre MB é igual a 1. Primeira relação provada. Coordenadas do ponto médio é literalmente a média. Então, o ponto médio M, ele vai estar na média dos dois. Então, XA mais XB sobre 2. E YA mais YB sobre 2. É literalmente ponto médio, vai estar na média das coordenadas Y e na média nas coordenadas. Não estava gravando, eu acabei de resolver o exercício, expliquei. Vamos lá, eu passei o alinhamento dos 3 pontos e eu pulei o exercício 1, quis tentar resolver o 3, que é mais, o 2 que é mais legal. Só que eu não estava gravando, eu não reparei. O que eu vou fazer? Eu vou explicar de novo rapidão. Repare que a altura é isso aqui, certo? Você concorda que a altura
é essa reta aqui. Essa reta aqui, ela tem uma coordenada 0h, certo? Repara que aqui eu não mudei o meu eixo y, certo? Não mudei o meu eixo y. Então concorda que tudo é h, né? A coordenada vai ser tudo h. Descobri o meio lado, então. Eu descobri a forma do triângulo equilátero, eu descobri o lado, fazendo uma jogada algébrica. Com o lado, eu peguei o ponto B e descobri, então, que se todo lado é 2h raiz de 3, essa parte é h raiz de 3, sobre raiz de 3. Pela simetria de uma função quadrática, o y é igual a x quadrado. Então, isso aqui ao quadrado é igual a isso aqui, certo? Repare que aqui eu não mudei nada. Repare que aqui o eixo y continua igual. Então, eles têm a mesma coordenada. Esse aqui, ele está na altura sobre raiz de 3. Aqui e aqui, ele está sobre a altura quadrada sobre 3. Como h é diferente de zero, o que eu pensei em fazer é, a altura, ela é a distância no eixo y. Se no eixo y a distância é essa, então essa é a altura. O h é diferente de zero, dividir tudo por h para não dar uma equação quadrática, vai me dar que o h vale 3 aqui. Se o meu h vale 3 e eu tenho lado, eu só vou substituir o h no lugar do lado. Não racionaliza, porque eu ainda vou descobrir a área, porque a área é meio da base vezes a altura. Só que no caso a minha base, eu já sei que é 6 sobre raiz de 3. A minha altura é h... Opa, perdão, minha altura é 3. Repare que eu vou multiplicar por meio. O 6 e o 3 eu consigo cortar, certo? Então repara que o 2 e o 6 vai virar um 3. 3 vezes 3, 9. Racionalizei, vai dar 3 raiz de 3. Esse aqui, eu não sei se cortou ainda, mas eu tinha falado que o exercício é bem legal, porque ele dá você tem que provar matematicamente algumas relações. E, bom, eu espero que tenha ajudado. Esse é só o começo de geometria analítica, ainda tem muito mais. Geometria analítica, eu acho que é todo o conteúdo que a gente costuma ver agora no final do ensino médio na frente A. Se eu não me engano, o material do ano passado, ele é geometria analítica 1 e 2, né? Então agora, no livro 5, a gente começa a ver reta. Depois a gente começa a ver circunferência no livro 6. Um abraço e tamo junto.